Oi, tudo bom com você? Pois é, nós estávamos sumidas, mas estamos aqui aparecidas agora. Esse é o Prosa Positiva, o melhor podcast que poderia aparecer na sua vida. E ele sempre vai ao ar às quintas-feiras. Estou eu aqui com a sócia Luana Cunha. Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo? Que Saudade! saudade! Sabia que ela ia dizer isso. Mas voltamos, porque nós estamos para gravar aqui, apresentar e entregar para vocês a 9ª temporada. E faz tanto tempo que a gente não grava que eu senti falta o seu podcast sério, porém... Divertido. Tava faltando. Ah, é verdade. Faz tanto tempo. E também para não deixar cair no esquecimento os nossos recados paroquiais dos nossos patrocinadores. Estou brincando, os patrocinadores é a gente mesmo. Mas recados importantes. Tá aparecendo por aqui pela primeira vez? Então já clica aí, favorita, que às quintas-feiras você vai poder conferir o melhor conteúdo sobre psicologia, psicologia positiva e neurociência. Com seriedade, mas também com leveza. Então, se liga nessa. Outra coisa, nos acompanhe nas redes sociais. Vai ser um prazer ter a sua companhia. @perma.com.br no Instagram. E lá você acessa a nossa Linktree para as demais redes sociais. Exatamente. E nesta 9ª temporada, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós escolhemos um assunto central para que a gente converse sobre ele nas nossas Nos 4 episódios. Encontros, isso, nos nossos 4 encontros. Gente, trava-língua louco aqui, quase não sai. E aí, Aninha, conta para eles sobre o que a gente vai conversar. Então, esse episódio, essa 9ª temporada vai ao ar logo, assim, bem fresquinho, passando as Olimpíadas de 2024. E tá um bafafá essas Olimpíadas. Tem muita coisa acontecendo. É superação, é quebra de recorde, revelação de novos talentos e o destaque maior, a estrela principal de todos os tempos, o cuidado com a saúde mental. Que recebeu nessas Olimpíadas medalha de ouro, porque É o que verdade. se falou de saúde mental. E a gente vai explorar bastante nesses Em nossos... vários aspectos. Nessas nossas 4 temporadas, nem lembro 4 mais. episódios. Nos nossos 4 episódios, a gente vai explorar um pouquinho alguns conteúdos que conectam a saúde mental com as organizações, com o luto, com as superações, com a psicologia clínica. Então, Isso. Fica ligado, já marca todo mundo, porque se você que está me vendo aí acredita que terapia é frescura, hoje é o dia de você descobrir que você está bem enganado. Vira essa chave, pega o bloquinho, o caderninho, aquele que a gente sempre convida para estar junto, uma caneta ou um lápis para você anotar algumas dicas que vão ser muito interessantes, além dos insights que você vai ter, porque é assim que a gente influencia positivamente pessoas e organizações. E aí, quando a gente estava discutindo sobre o que a gente ia gravar, eu disse, olha, tem muita coisa acontecendo e as Olimpíadas têm trazido grandes aprendizados. Tanto é que a gente definiu como tema para essa 9ª temporada o que as Olimpíadas nos ensinam. Uhum. E a gente puxou o eixo central para falar de saúde mental, porque ele se desdobra, como a Lu falou, né? Então, você começa a desenrolar um novelo enorme ao redor, né? Ou realmente interligado ali com a questão da saúde mental. E aí teve um ponto que, numa das conversas aleatórias aqui que a gente teve, que a Lu colocou que foi muito interessante, que eu acho que a gente pode começar por ele, falando nesse primeiro bloco. Para falar sobre a questão da competição. Por que eu pensei sobre isso? E a Olimpíada respira isso, né? Isso. O bom mesmo dos esportes não é ganhar, o importante é competir. Mas cá para nós, as nossas medalhas do Brasil, hein? Fala sério, foi ou não foi o melhor dos mundos pra gente? E aí, falando de uma das modalidades aí mais assistidas e comentadas, foi quando eu vi alguns conteúdos e acho que merece aqui a licença poética de eu falar que eu recebi no Instagram de uma paciente minha um momento em que a Simone, da ginástica lá americana, e a Rebeca estão celebrando juntas a medalha de ouro do Brasil.
E aí, essa minha paciente que mandou no grupo, na minha DM, falou assim: Lu, lembra que nós já havíamos conversado sobre isso? E aí ela, né, discorre Discorreu, o né? texto sobre. Parece muito uma cena que eu vivi dentro de uma organização. Olha, Quando eu olhava alguém que fazia tão bem quanto eu, uhum. alguma coisa, ou aquela pessoa me olhava e via que eu fazia tão bem quanto ela, e nós vivemos uma competição velada, mas uma competição que não era saudável. Eu já ia perguntar, velada mais saudável? Não, Não. velada porque nunca foi declarado Uhum. que havia um incômodo. Isso veio no processo terapêutico de uma forma... Tomou consciência, né? Ela tomou ciência disso. Mas dos pensamentos que surgiram e que podem ter surgido e que nós, brasileiros, fizemos um auê na internet. E É. esse auê, ele tá bolando até agora, que é quando a gente olha elas duas e preferencialmente, óbvio que a gente está olhando o Brasil, olhando a nossa brasileira, e a gente começa a inferir sobre as intenções da americana. A gente começa a inferir, a gerar hipóteses sobre a forma como ela olha, o sorriso debochado. São inferências. O julgamento O é muito julgamento, forte, né? ou assim, nossa, fica atrás, ou tá fazendo média, ou olha, riu torto, Tem alguma intenção por trás olhou de um disso? jeito desconfiado. Então, isso está tão enraizado na questão da competitividade, principalmente do Brasil. A gente não é medido pelo nosso esforço, a gente é medido pelo nosso talento. Então, assim, eu vou aparecer ou eu vou ser o melhor se eu for o primeiro. Para isso, eu preciso desejar que os outros Que o não outro cheguem não. na frente, ou Uhum. não posso celebrar a conquista do outro. Então, está muito no nosso inconsciente coletivo esse tema. Então, a licença poética de eu ter pensado e ter comentado com você sobre isso foi porque foi essa conexão que a minha paciente fez. Ela disse assim: você precisa falar sobre isso, porque eu aprendi na terapia que aquilo que eu imaginava que era inveja, que era, sei lá, querendo puxar o meu tapete, Desrespeito, na falta de verdade, poderia ser consideração. admiração, vontade de aprender comigo, Uhum. necessidade de trocar uma Às ideia. vezes até o próprio reconhecimento. A pessoa não, o outro pode não saber como reconhecer o brilho, o sucesso daquela pessoa. Aí, você falando agora, vou só abrir um parêntese e deixar Abra na caixinha. todos. É, tem muito a ver com a questão do nosso mindset, né? Nosso modo de pensar. Quer dizer, se eu tenho esse pensamento que é de julgamento puro para uma situação como essa que a gente está trazendo aqui como exemplo, um exemplo, mas sendo um fato real, né? Nós somos baseados em inferências, a gente acha muita coisa de tudo. O meu mindset é fixo, né? Então ele é muito limitado. Ele não me dá a possibilidade de expandir essa visão, essa autoconsciência de que o que eu posso perceber no outro é uma coisa totalmente contrária e positiva. E aqui tem algumas coisas Porque a que ideia é de são que a gente realmente só faz a interpretação pro lado ruim, ruim, pro mas lado da sombra. e isso a gente já falou várias Que vezes. é natural do Tudo cérebro aquilo humano, que né? nos coloca Risco, em risco, a gente tende a avaliar como sobreviver, ameaça, né? como ameaça. Então, aqui tem alguns pontos que são muito legais da gente pensar, tanto pelo viés clínico quanto pelo viés corporativo. No corporativo, e aí eu não sei, gente, nem se é no corporativo e no clínico, porque eu acho que é a essência do nosso modelo cultural, e da nossa base desse inconsciente que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Que em algum momento ele permeia os nossos pensamentos. Porque eu tenho a questão do competir. Quando o nosso cérebro pensa em competição, existem só duas alternativas para o cérebro. Quais são quando eu penso em competir? Ganhar, Ou perder. perder.
Só tem 2. Pronto. Então, a competição, ela parte do pressuposto que alguém precisa perder para que eu ganhe. Ela não parte do pressuposto que perder é legal. Tanto que eu tenho uma discussão fenomenológica sobre as medalhas. Sobre o segundo lugar. Sobre o segundo lugar. O segundo lugar, ele perdeu. Ele não ganhou de ninguém. O primeiro, ele ganhou de alguém. Ganhou do segundo. O terceiro, ele ganhou de alguém. Ele ganhou de alguém que nem entrou no pódio. Então, num pódio... Nos faz essa leitura, né? Num pódio, eu tenho 2 pessoas que ganharam. De alguém, eu tenho uma que perdeu. Mas, daquele grupo seleto, mas que está ali. Então, a gente até... Eu vi uma das medalhistas, acho que ela ganhou prata ou bronze, brasileira, acho que no judô também. Foi no judô? Acho que sim. Que ela tá com a medalha e ela vai ser entrevistada e ela pede desculpas. Ela pediu desculpas porque ela não ganhou a medalha de ouro, quando, na verdade, ela tinha que estar celebrando o fato dela ter ganho uma medalha. Né? E aí ela fala para o repórter, peço desculpas para o Brasil por não ter conseguido levar uma medalha de ouro para casa. Querida, você está levando uma medalha, não precisa ser a de ouro. É porque a gente tem esse pressuposto de que o primeiro lugar, ele é o melhor, e só cabe um, não cabe mais de um. No pódio não cabe mais de uma pessoa, vai caber um. E dentro das organizações, quando a gente fala, inclusive, de meritocracia, a gente está falando que alguém tem que perder para alguém ganhar. Para alguém ganhar. Então, alguém vai brilhar desde que outra pessoa também não brilhe na mesma intensidade. Isso reforça esse nosso viés, essa nossa forma de pensar. E, às vezes, até de se comportar, porque o meu pensamento determina a forma como eu me comporto. Então, se eu penso, né, a Ana quer puxar o meu tapete, como que eu vou me comportar com relação a você? Eu vou permitir que você se aproxime? Não, distanciamento, vai erguer uma proteção para... Qualquer coisa que você venha fazer com relação a mim. Por exemplo, você tem tanto conhecimento quanto eu estou fazendo alguma coisa e eu erro. E você vem me ajudar a consertar esse erro. O simples fato de eu pensar que você está querendo puxar o meu tapete ou que só existe o espaço para uma pessoa vai fazer com que eu interprete aquilo não como uma ajuda, mas Sim. como uma forma de sinalizar que eu não sou boa em algo. Como uma forma de mostrar a minha vulnerabilidade ou a minha fragilidade. É isso mesmo. E zapeando as redes sociais e vendo todo o alvoroço que foi ontem, né? Quando a medalha saiu... sem dúvida nenhuma, mais da metade dos comentários que eu pude ler eram de pessoas inferindo que o comportamento da Simone era um comportamento de desdém e não de reconhecimento. Algumas pessoas, sim, estavam olhando por esse viés, mas eu acho que aqui tem o nosso convite, né? Uma lição que a gente aprende. E tem, inclusive, a questão de serem 2 mulheres. Né? Parece que fica mais difícil ainda de acreditar que pode ser real, que é genuíno. Que aquele sentimento, aquela expressão de carinho, de reconhecimento e de respeito, porque tanto no pódio mesmo teve uma outra cena muito marcante. Que elas se ajoelham, né? Isso, as 2 americanas combinaram, foi muito rápido, mas uma propôs, a que foi 3º lugar, propôs para Simone, esqueci o nome da outra americana, propôs para Simone que fizessem a reverência. E fizeram. A Rebeca. E fizeram, na mesma hora ela disse sim, e fizeram. E também tinham comentários em relação a isso, né? Então, acho que aqui tem uma desacreditando esse comportamento. E, gente, não estou pedindo aqui para ninguém ser ingênuo a ponto de acreditar que todo comportamento oposto ele é um comportamento sempre saudável e positivo. Porque, na maioria das vezes, pode realmente não ser. Pode ser né? Pode ser realmente tá querendo dificultar, não tá celebrando genuinamente, não tá nada, né, dessas coisas positivas que a gente está falando. Então, a lição não é que a gente seja ingênuo. A lição é que a gente organize a nossa forma de pensar com relação ao mundo. Para que quando eu sofra uma
perda para quando eu estiver numa competição, numa busca por algo com outras pessoas, eu não me torne mesquinho ou pequeno a ponto de pensar que o outro faz algo, porque quando eu penso que o outro faz algo, eu ganho um motivo para agir da mesma forma. E aí eu me torno aquilo que eu estou dizendo que não é bom no outro. E essa eu acho que foi uma das melhores ou maiores lições que a minha paciente teve no processo terapêutico, porque ela começa enxergando a outra pessoa sendo a que desdenha, a que não colabora, mas na metade do processo ela percebe que o comportamento dela era igual ao da outra pessoa. Ou seja, aquilo que ela estava dizendo que era um comportamento abominável estava sendo justificado nela mesma. Então, é para que a gente tenha controle das nossas emoções, para que a gente tenha controle dos nossos pensamentos e, ao invés de dedicar energia para... Talvez a expressão não seja correta, tá? Mas para dificultar a vida dos outros ou para diminuir os outros, eu dedique energia para melhorar as minhas competências e as minhas habilidades. Porque eu posso não investir em achar o erro do outro ou em dificultar a vida do outro. Eu posso investir em tornar melhor, aprender o que aquela pessoa tem que é positivo, ou o que aquela pessoa tem que não é legal e eu posso fazer de um jeito completamente diferente. Então, acho que, assim, das duas, essa foi uma das grandes lições e que veio, assim, veio à luz. Sim. Porque essa paciente me trouxe, né? Ó, isso aqui é o que eu vivi, eu estou vendo isso acontecer de novo. Isso acontece nas organizações. Então, a gente pode sim viver uma competição saudável, a gente pode sim celebrar genuinamente a vitória dos outros. Eu acho que aí tem um outro gancho. A dificuldade que nós, seres humanos, adultos, funcionais, temos a grande dificuldade que nós temos de celebrar. Você deu o exemplo da judoca que, desculpa, não estou levando, mas estava com a medalha na mão. Teve um outro atleta brasileiro também que se desculpou diante das câmeras, acho que foi bronze, por não ter levado uma melhor posição. E ele só, parece assim, a impressão que eu tive, e aí a inferência, minha impressão, porque eu vi essa cena ao vivo, é de que ele começou a falar pedindo desculpa, e o repórter, eu lembro bem, pegou aqui no antebraço dele dizendo assim: ei, você é bronze, você é bronze. O repórter cheio de energia e o atleta ainda absorvendo o que ele não tinha conquistado. Aí ele olhou para ele e disse: é bronze. Se você é bronze, você é bronze, você é bronze. E aí parece que ele energizou, incorporou naquele momento e disse assim: é isso mesmo. E foi muito suado, e foi isso, foi isso, foi isso. Gente, como nós temos dificuldade, às vezes, de celebrar, né? E olha que essa não é uma pequena conquista, isso é uma conquista gigante. Temos outro né? ponto aí. Então, puxa aí. Porque realmente, na hora que você falou, eu lembrei dessa dificuldade. Temos um outro ponto aí. Vai perdendo essa capacidade, porque enquanto criança a gente celebra até uma caixinha de fósforo pintada que entregaram na nossa mão. Foi presente, a gente está feliz da vida. Enquanto adultos, a gente perde enquanto adultos, a gente vai perdendo essa sensibilidade. A gente vai... A minha interpretação, a gente vai dando peso para o que a gente quer da vida. E aí, quando eu digo o que a gente quer da vida, é independente do aspecto de vida pessoal, emocional, de relacionamento, profissional. Gente, eu preciso de caneta e papel, porque os insights estão vindo aqui, ó. Material, independe, né? Independe. Mas os insights que você me trouxe foram, Ana, assim, o primeiro é... Por que a gente perde a habilidade de celebrar, né? E ele está associado diretamente ao segundo insight, que é celebrar as pequenas conquistas. Então, não que uma medalha de bronze seja uma pequena conquista. Não, foi isso que eu falei. Né? Isso é extraordinário. Imagina, quando a gente fala de Olimpíada, você está falando de competir com os melhores do mundo naquela... A mesma coisa são outras competições, aquelas que qualificam o atleta para ser um atleta olímpico. Pronto. É uma jornada. Então, não desqualificando, mas olha só, você atleta, né, que começou lá no criança
construiu toda uma jornada, isso são décadas, não são 2, 3 anos, são décadas muitas vezes. Nós temos hoje no time Brasil atual atletas que essa é a terceira ou quarta Olimpíada que estão competindo, então você está falando de mais de uma década. Pronto. Só para isso. Mas o que acontece, né? Quando a gente é criança, por exemplo, a gente se entusiasma com poucas coisas. Poucas coisas são grandes coisas para gente, né? Simplicidade, né? Simplicidade, a gente genuinamente celebra. E a gente vai perdendo um pouco isso, porque os nossos pontos de controle, as nossas figuras de autoridade, elas vão impondo limites mais altos para que a gente alcance. Ou seja... Lá vem pedrada para os pais. Exatamente, queridos. Se você está aí, essa é a hora de você sentar e me ouvir tranquilamente. Quando é bebê, quando é muito pequenininho, a gente celebra o primeiro passo. A gente celebra quando segura o pescoço no lugar. Quando fala a primeira palavra. Depois que falou a primeira palavra, você só vai celebrar quando tiver uma sentença construída de forma correta. E até que essa sentença esteja construída de uma forma correta, é muito provável que a criança fale aguinha. Aí você fala, não é aguinha não, é água. Né? Ela também está passando por um processo de construção. E aí, dependendo da forma como a gente vai fazendo, o nosso cérebro vai entendendo que os meus pequenos passos, eles não são importantes. Porque as minhas figuras de autoridade não estão dando luz para isso. Elas estão dando luz para uma coisa muito maior. Ou seja, nós estamos sempre mirando um alvo que é muito grande. Então, o que aqueles atletas estão mirando? O ouro. Ou seja, qualquer coisa menor que o ouro é nada. Então, essa jornada toda que você falou aí, sei quantos campeonatos para credenciar. É o ouro. É do papá, que a gente fala até sair papai, para da gente construir uma frase Cíntia Chagas. Sabendo onde está a crase posta corretamente. Então, é por isso que a gente perde essa habilidade. A gente acaba colocando luz e foco só naquilo que é muito grande. E a gente deixa de olhar todas essas pequenas conquistas que, se celebradas, se tornam consistentes e nos levam, enfim, para o alvo. Nos levam para o ouro. Né? Porque a superação desses temas... o reconhecer que aquele pouco você conseguiu e dar aquela enxurrada de coisas legais que o nosso cérebro e o nosso corpo precisam, dopamina, serotonina, é o que faz a diferença. Se a gente olhar nas Olimpíadas, todas as pessoas que conseguiram, todas não, mas a maioria que conseguiram se posicionar entre ouro e prata, tiveram que enfrentar alguma superação, tiveram que transpor algum obstáculo e estiveram, em algum momento, desestruturadas, sem saber o rumo, e foram buscar um processo terapêutico para que elas pudessem se reconectar com o básico. E aí temos, né, até a gente estava vendo antes de começar a gravar aqui, um trechinho da entrevista da Rebeca. O que você estava pensando antes, se concentrando? Estava pensando na receita que eu ia fazer quando chegasse em casa. Passei o dia ontem vendo receitas na internet. Eu nem cozinho, mas eu vejo um monte de receita aí. Pronto. Isso é uma técnica que você usa para diminuir a sua ansiedade. E isso diz que ela não estava preocupada em levar o ouro. Para ela tinha um significado. Estar ali já era uma grande conquista. Já era uma grande conquista. Não ter a obrigação de fazer algo para os outros e para ela. E aí tem mais um trechinho da entrevista que acho que o jornalista pergunta assim, como você se preparou para essa Olimpíada? Aí ela responde, eu conversei muito. Eu conversei muito. Pra quem entende que fazer terapia é sobre conversar. Ela falou, eu conversei muito com a minha psicóloga, com a Aline, para que eu pudesse... Aline. Parabéns, Aline, você nos representou. Ela falou, conversei muito com a Aline para que eu pudesse chegar aqui sem o peso de ter que levar uma medalha.
para que eu pudesse... E eu faço porque é o meu trabalho, porque eu amo, eu me dedico. Aí eu te pergunto, você, empresário, empreendedor, seja lá o que você é dessa vida, líder, faz sentido priorizar a saúde mental? Uma pessoa com saúde mental adequada, entendendo que ela está fazendo aquilo porque ela ama, porque ela gosta, porque é o trabalho Tem dela. um propósito, faz sentido para ela. Faz sentido, está usando todas as suas habilidades e todos os seus recursos, está se sentindo valorizada por todas as pessoas que estão ali. Essa pessoa vai entregar alta performance. E alta performance rendeu para a gente um bronze, 2 pratas e um ouro com ela. Então, o que ela chama de conversa é um processo terapêutico, onde o psicólogo ajuda você a organizar as suas ideias para que você não vá pelos outros, mas que você vá por você. E sim, se você tiver um bom desempenho, ótimo celebrar com todo mundo e ser reconhecido por isso. Mas se você não tiver um bom desempenho, e na Olimpíada um bom desempenho é uma medalha, você estava lá. E quais aprendizados que você tirou dessa edição? Quantas pessoas você teve que enfrentar e superar para estar ali? Por que você sai perdedor? Essa é a minha pergunta. Ninguém sai de uma Olimpíada perdedor. Você sai pior do que quando entrou? Ninguém. Mesmo o último, o nosso amazonense lá do dardo, ficou em último lugar. Lançamento de dardo. Tá arrasado, talvez, pelo menos na foto que eu vi no jornal, o bichinho tava lá com uma carinha triste. Mas é um amazonense em Paris competindo num negócio que eu nem sabia que existia até ontem. Talvez sem incentivo, tendo que fazer... Foi último, mas para mim é o primeiro do estado do Amazonas. Uhum. Então, a forma como você enxerga isso, ela dá uma conotação completamente diferente para a tua vida. Então, ele pode voltar de lá se achando o último, ou ele pode voltar de lá se achando o primeiro do nosso estado. Sim. Tem uma diferença gigantesca. É verdade. Estamos indo para o finalzinho? Estamos indo para o finalzinho do nosso primeiro bloco. Ainda tem muita coisa para a gente falar. Você falando daí, mas a gente vai deixar para a segunda parte desse tema, que são o que as Olimpíadas nos ensinam. Então, se liga, fica com a gente, porque a gente volta na próxima quinta-feira com essa 9ª temporada, parte 2. Beleza, a gente se vê na quinta. Isso, te aguarda lá. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Beijo, tchau, gente.